Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. O povo está meio... Vou começar de novo. Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus, amém? Agora vocês se animaram de verdade. Glória a Deus. Eu sei que vocês estão um pouco cansados, porque todos têm seus afazeres, têm suas ocupações, têm as suas correrias do dia a dia, mas eu vou pedir para vocês ficar de pé só mais um pouquinho. Amém? E abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, o capítulo de número 11. Livro de Juízes, capítulo de número 11. Aleluias. Pastor Adilson sempre está nos servindo ali no Mr. Thomas, né? E ele pediu para mim estar aqui ministrando no culto de liderança. E eu estive falando com Deus e perguntando ao Senhor, Senhor, o que eu posso dizer a líderes? E o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E quando eu meditava sobre essa palavra, o Espírito de Deus falou muito ao meu coração. E eu creio que Ele tem algo para a sua vida também nessa noite, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos encontraram? Jefté se torna juiz de Israel. Jefté era um guerreiro corajoso, era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos. E quando esses meio-irmãos cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: você não receberá parte alguma da herança do nosso pai, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo, passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté na terra de Tobi. Venha e seja nosso comandante, disseram. Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefté lhes disse: não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Porque precisamos de você, responderam os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Jefté lhes disse: quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Então Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez governante e comandante do exército. Em Mispá, na presença do Senhor, Jefté repetiu o que tinha dito aos líderes. Até aqui. Deus maravilhoso, Pai querido, nós estamos aqui diante da Tua face, ó Pai. E eu sei, ó Deus amado, que aqueles que estão aqui nessa noite, ó Pai, é exatamente aqueles que o Senhor trouxe para ouvir uma palavra da Tua parte. Ó Paizinho querido, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, ó Pai, na minha vida, de me usar como um instrumento do Senhor. E também, ó Pai amado, na vida dos Teus filhos, ó Pai. Ó Deus poderoso, para trazer, ó Deus amado, ao coração deles, ó Pai amado, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um, porque o Senhor é aquele que conhece as nossas vidas. O Senhor sabe, ó Deus amado, do que nós precisamos, ó Pai, do que nós anseamos da parte do Senhor, ó Deus. E é por isso, ó Deus amado, que nós depositamos as nossas vidas diante do Teu trono nessa noite, ó Deus.
Ó Paizinho querido, e te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, completar essa obra nas nossas vidas. Ó Pai amado, fazendo, ó Deus amado, com que cada um dos Seus filhos, ó Pai, recebam da porção da Tua palavra nessa noite, ó Deus. Paizinho querido, e que tudo que for semeado aqui nessa noite, ó Pai. Ó Pai amado, que encontre terra fértil no nosso coração, ó Deus. Ó Pai amado, para que dê frutos, frutos que gerem transformações, renovo, mudanças nas nossas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Fale conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar, amém? Aleluias. Talvez algumas palavras que eu disser aqui vai ficar meio enrolada, porque eu estou com um probleminha na boca, estou com algumas aftas e acaba ficando meio esquisito, né, na hora de falar. Mas eu sei que o Senhor trouxe-nos aqui nessa noite para falar algo aos nossos corações. E esse moço chamado Jefité é um moço que, se você observar na palavra, ele tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para ser um cara derrotado, um camarada com uma tremenda baixa estima, um cara que vivesse murmurando, resmungando, brigando com Deus. Mas Deus pega aquilo que é improvável, aquilo que é imperfeito, para fazer a obra perfeita dele, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Vocês veem que esse moço, ele era filho de um adultério. Ele era filho de uma mulher estranha. E agora, Gileade, ele comete esse ato. E aí, essa mulher tem um filho. E ele, como um homem responsável, ele pega esse filho e leva para casa. Só que depois, a esposa de Gileade também tem filhos. E quando esses filhos crescem, eles começam a olhar para o irmão com desdenho, com rancor, com mágoa. Principalmente porque Jefité era o primogênito de Gileade. Só que não era filho da mesma mãe. Geralmente, no povo de Israel, o costume era que o irmão mais velho herdava a maior porção da herança do pai. E agora esses irmãos vêm crescendo e começam a olhar para Jefité como um estranho, como uma pessoa que estava ali para tomar aquilo que era deles de direito, como um rival. E aí eles pegam e expulsam Jefité da casa de Gileade. Só que eles não simplesmente eles expulsam, mas naquela época, para que uma pessoa fosse banida de uma família, os anciões da cidade precisavam se reunir e concordar com aquela posição daquela família. Então, quando Jefité deixa aquela região, quando Jefité deixa aquela cidade, ele deixa debaixo de ordem dos anciões daquela região também. E agora, ele está num lugar distante, chamado Tobi, e ali a palavra do Senhor diz que começa a se achegar a ele alguns, a minha Bíblia diz desocupado, algumas Bíblias dizem homens violentos, né? Homens de má índole. Só que o engraçado, irmãos, que ele pega aquilo que foi rejeitado pela sociedade, aquilo que as pessoas não queriam também, como ele, e transforma em um exército. Transforma em homens guerreiros. Transforma num grupo de homens valentes. Parece até a história de Davi lá na caverna de Adulão, né? Davi também na caverna de Adulão, ele
está lá escondido, de repente começa a chegar gente, aqueles que eram rejeitados, aqueles que estavam endividados, aqueles que estavam em situações apertadas, situações difíceis, e vão se ajuntando a Davi e formam um grande exército. E esses 400 homens que eram rejeitados da sociedade se tornam os valentes de Davi. E agora aqui está também Jefité, na mesma situação. Ele foi rejeitado por sua família, ele foi expulso da sua casa, ele foi banido da sua cidade, e agora ele está em um outro lugar, mas ali o Senhor é com ele. Ali Deus estava com ele. Sabe por quê, irmãos? Porque esse moço, ele não se deixa vencer pelas dificuldades. Ele não se deixa vencer pelas lutas, ele não se deixa vencer pelas adversidades. E ele toma uma posição de, mesmo ele tendo sido rejeitado pelos homens, ele toma uma posição de continuar sendo fiel a Deus. Porque ele sabia que Deus jamais nos rejeita. Ainda agora há pouco no louvor eu estava ouvindo e meditando, né? Nós começamos cantando dizendo: antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Antes de você nascer, o Senhor já te conhecia pelo teu nome. Antes dos seus ossos ser formados no ventre da sua mãe, Ele já tinha um plano, Ele já tinha um projeto para a sua vida. Então por que Deus permite acontecer isso nessa família? Por que esse moço nasce dentro dessa casa e ele é rejeitado, e ele é expulso, e ele é mandado para longe? Eu quero compartilhar com vocês nessa noite o tema dessa ministração: obra do acaso ou resultado de um projeto grandioso? Obra do acaso ou resultado de um projeto grandioso? Esse moço não é uma obra do acaso. Esse moço não nasceu fora do casamento sem que Deus o permitisse. Pastor, mas então quer dizer que Deus permitiu que aquele homem errasse? Deus permite que nós façamos o que nós queremos. Se você perguntar para mim: pastor, eu posso adulterar? Você pode. Se você perguntar para mim: pastor, eu posso roubar? Pode, claro que pode. Se você perguntar para mim: pastor, eu posso matar? Também pode. Você tem livre-arbítrio. Deus te deu a livre escolha. Você é dono das suas decisões. Mas se você fizer tudo isso e não se arrepender a tempo, você não vai poder morar no céu com Jesus. Então Deus nos deu livre-arbítrio. Deus nos deu livre escolha. E agora Gileade comete um erro. Talvez até o Espírito Santo tenha inquietado o coração dele para que ele não errasse, mas mesmo assim ele foi lá e errou. E agora Jefité é a consequência de um erro. Mas e agora? Ele está fora do propósito de Deus por causa dele ter nascido, por causa de um erro do pai dele, da mãe dele? Não. Deus é especialista em transformar aquilo que não é em coisas que são. Deus é especialista em pegar o caos e transformar ele e reverter ele em bênção para as nossas vidas. E agora nós vemos esse moço, esse Jefité, que nasceu dentro da casa do seu pai, cresceu ali e de repente agora ele é expulso da casa do seu pai. E por causa de ser expulso da casa do seu pai, ele vai viver em uma terra distante. Ele tem que aprender a se virar, ele tem que aprender a lutar, ele tem que aprender a batalhar, ele tem que aprender a viver com homens indignos, mas torná-los dignos. E agora esse moço, ele está sendo forjado na fornalha, na forja. Se esse moço fosse simplesmente o irmão mais velho da casa de Gileade, filho da mesma mãe,
ele simplesmente ia crescer junto com seus irmãos como fazendeiro. E aí, quando os inimigos atacassem Gileade, não haveria quem defendesse eles. Mas esse moço, ele se tornou um guerreiro. Porque as situações da vida endureceram ele, forjaram ele. E a primeira coisa que eu quero conversar com você a respeito disso é que ele não se torna refém do seu passado, mas ele olha para ele como referência para não cometer os mesmos erros dos quais ele foi vítima. Jefité, ele se torna um grande líder de Israel, sabe por quê? Porque ele não se deixa governar pelo passado dele. Se vocês observarem aqui o verso 1 e verso 2, vai dizer que ele era filho de uma prostituta e que os seus irmãos o expulsou de casa. E se ele fosse viver pautado nessa situação, ele seria um derrotado. Ele seria, mesmo que ele fosse crente, ele seria um crente hard, né? Eu acho que muitas pessoas aqui, os mais jovens, nem vai lembrar quem é o hard. Mas na minha época tinha um desenho animado chamado Lipe Leão e Hard. O Lipe Leão, ele falava assim: ó, Hard, nós vamos lá na fazenda, nós vamos entrar na fazenda, nós vamos roubar uma ovelha, nós vamos levar a ovelha para a caverna e nós vamos comer a ovelha. E aí o Hard vinha atrás: ó vida, ó azar, ó tristeza, o fazendeiro vai nos pegar, ele vai dar tiro em nós não vamos conseguir. Espírito de derrota. Muitas vezes nós vivemos dessa forma. Jefité, ele poderia viver dessa forma porque ele tinha todas as prerrogativas para isso, para ser um derrotado na vida. Mas ele não vive refém do passado dele. Eu não sei como que está a sua vida hoje, meu irmão, mas eu quero te dizer uma coisa, que se você deixar o seu passado governar a sua vida, você não vai desfrutar do presente que é hoje, que se chama presente porque é um presente que Deus te deu para que você viva ele com abundância de vida. E nem vai poder projetar um futuro grandioso, porque você vai viver preso no seu passado. Deus nos deu o presente para que nós possamos viver essa abundância de vida que Ele tem para nós. O diabo muitas vezes ele vem nos acusar. O diabo muitas vezes ele vem nos afrontar. O diabo muitas vezes vem falar: olha, você sabe o que você fez lá, você sabe quem você era, você sabe o que você fez. Para poder roubar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se Jefité fosse olhar para isso, ele jamais ia se tornar o valente que ele se tornou. Ele jamais iria se tornar o instrumento de Deus que ele se tornou para livrar o povo de Israel das mãos dos inimigos. Mas ele não fica preso ao seu passado. Ele não fica refém do seu passado. E muito menos usa como poderia dizer, as legalidades, né? Ele tinha legalidade para fazer o mesmo com os irmãos dele. Naquela época, irmãos, se vivia o olho por olho e o dente por dente. Ele poderia sim pagar os seus irmãos, pagar aquela cidade com a mesma moeda, usar a mesma sentença que eles usaram contra ele. Mas ele olha para o passado dele como um exemplo, para ele não fazer as mesmas coisas e não causar as mesmas feridas das quais ele foi vítima. Sabe qual que é o problema, irmãos? Que muitas vezes nós não conseguimos alcançar todos os alvos que Deus tem para as nossas vidas, não conseguimos alcançar todo o potencial que Deus tem para as nossas vidas, porque muitas vezes nós ficamos
maquinando as coisas que fizeram para nós e nos machucaram lá atrás, e infelizmente nós acabamos entrando num ciclo vicioso e causando as mesmas feridas que fizeram em nós, em outras pessoas. Nós acabamos ferindo na mesma área que nós fomos feridos. Nós acabamos machucando nas mesmas áreas que nós somos machucados. Jefité, ele usa o passado dele como um exemplo para ele fazer diferente. Ele usa o passado dele para ele ser diferente. A segunda coisa, irmãos, que eu aprendo com Jefité é que as adversidades que enfrentou tornou-o mais forte e preparado para possíveis desafios futuros. As lutas que ele enfrentou, as adversidades, foram algo que o estimularam a lutar. Tem uma frase que diz assim, que tudo aquilo que não nos mata, nos fortalece. Então, irmãos, muitas vezes nós passamos por algumas situações na nossa vida e nós ficamos ali, só olhando para a dificuldade, só olhando para aquela situação que nós estamos passando e não procuramos saber o porquê que nós estamos passando por aquilo. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e não são algumas coisas, não são as coisas boas, mas são todas as coisas que vêm contra nós também, nos coopera para o nosso bem. Sabe por quê? Porque quando nós passamos por lutas, quando passamos por provações, quando passamos por adversidades, é que nós vamos buscar mais a Deus, é que nós vamos orar mais, é que nós vamos nos achegar mais ao Senhor, é que nós vamos nos humilhar mais, é que nós vamos declarar a nossa total dependência dEle. Quando nós vemos uma situação que não tem saída, nós clamamos e olhamos para o alto e dizemos: Senhor, só o Senhor pode nas nossas vidas. Isso nos faz mais fortes. O apóstolo Paulo dizia que ele tinha um espinho na carne e que ele pediu 3 vezes para Deus tirar aquele espinho da carne dele. E o Senhor falou para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E ele dizia assim: porque quando eu estou fraco, é que eu sou forte, aleluias. Porque quando eu estou fraco, eu me refugio debaixo das asas do Altíssimo. Enquanto eu acho que eu estou bem, eu estou lutando, eu estou batalhando. É a mesma coisa dos discípulos ali no barquinho, né? Enquanto eles achavam que eles podiam vencer a tempestade, eles estavam lá, ó. E remando, e ia baixando as velas, e lutando, e jogando água para fora do barco. A hora que eles viram que o negócio não era para eles mesmo, o que eles fizeram? Socorre-nos. Socorre-nos. Muitas vezes nós gastamos tanto das nossas forças lutando com as nossas forças, sendo que às vezes Deus está lá só olhando e falando: só estou esperando você levantar as mãos para que eu possa fazer por você. Só estou esperando você levantar as mãos para que eu possa fazer por você. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, irmão, se você está passando por lutas, por dificuldades, por adversidades, lembre-se, irmão, de não murmurar. Corre para os pés do Senhor. Se está difícil, quando está difícil, a gente ainda luta. Agora, quando se torna impossível, é só Ele mesmo na nossa vida. Jefité, ele acabou olhando para esses desafios que ele enfrentou, para essa rejeição da sua família, como algo que o aproximou mais de Deus.
Os planos de Deus para a vida de Jefté eram grandes. Jefté não é uma obra do acaso. Jefté tinha um projeto de Deus sobre a vida dele. Você não é uma obra do acaso. Talvez você olhe para você mesmo e fala: quem sou eu? Pastor, mas quem sou eu? Eu não sou ninguém. Mas Ele é tudo. E tudo eu posso naquele que me fortalece. Se eu subir aqui em cima desse púlpito, na minha dependência, as palavras que eu disser aqui não vão fazer efeito nenhum na sua vida, mas se eu subir aqui na dependência do Senhor, é Ele quem vai fazer através da minha vida. E assim também vai ser na sua. Assim também é na sua. As lutas e as adversidades que você tem enfrentado, talvez você não tenha percebido, mas pode ser a forja de Deus para a sua vida, para te tornar mais forte, para te tornar mais dependente dEle, para te colocar no rumo certo. Tudo na vida de Jefté parecia que estava dos avessos, tudo na vida dele parecia que estava ao contrário, mas tudo parecia que caminhava para que Deus tivesse perdido o controle da vida dele. Mas Deus ainda estava no controle. Deus ainda estava direcionando a vida dele. Deus ainda tinha um propósito para aquele moço que tinha sido rejeitado pelos homens, mas não por Deus. A terceira coisa que eu quero conversar com você nessa noite é que ele não retribui o mal que lhe fizeram, mas ele age com bondade. Ao invés dele retribuir o mal que eles fizeram, ele age com bondade. Como eu disse aqui no início, ele estava na época do olho por olho, dente por dente. Mas esse camarada dá um exemplo de cristianismo antes que o nosso Senhor Jesus Cristo tivesse nascido. Antes que Jesus tivesse nascido. O nosso Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, verso 43 e o 44, ele disse assim: amem aqueles que vos maltratam, orem por aqueles que vos perseguem, porque quando vocês fazem isso, vocês se tornam filho do vosso Pai que está no céu, porque Ele manda, Ele sobe o seu sol sobre os bons e sobre os maus, e manda a sua chuva sobre os justos e sobre os injustos. Sabe qual que é o problema, irmãos? É que nós nos tornamos refém das situações que nos cercam, da maneira que as pessoas nos tratam. Se o pastor Adilson me trata bem, eu trato ele bem, mas se ele me trata mal, então eu vou tratar ele com 2 pedras na mão. E não é isso que o Senhor Jesus está dizendo para nós. Jefté foi escorraçado, e agora ele tem que acolher aqueles que o escorraçaram. Agora ele tem que proteger aqueles que o desprezaram, aqueles que o deixaram à própria sorte, à mercê da própria sorte. Ele tem que protegê-los. É isso que Jesus fez. E Ele é o nosso maior exemplo. Quando Ele estava ali naquela cruz, com seus pés e as suas mãos pregadas, e aqueles homens ao redor daquela cruz, dizendo para ele: se tu és mesmo o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz e vamos crer em você. Ele olha para eles e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, irmãos, a gente se torna refém de coisas tão banais, de coisas tão pequenas. Basta alguém dar uma pisadinha no calo da gente, a gente já perde a bênção. A gente já perde a bênção. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele tem projetos grandiosos para a sua vida, mas que você precisa caminhar segundo o crivo dEle para você e para mim. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muitas lutas que você tem lutado que não são suas. Tem muitas dores que você tem sentido que não eram para ser suas.
Tem situações que nós mesmos criamos por causa do nosso ímpeto, por causa de sermos afoitos, por causa de muitas vezes falarmos sem pensar. O Senhor quer nos poupar dessas dores. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos uma vida mais leve, mais agradável. Se esse moço fosse cultivar um rancor no coração, um desejo de vingança, ele não teria tocado a vida para frente. Mas ele retribui aquilo que fizeram de mal para ele, com bondade. Ele retribui o desprezo com acolhimento. Ele retribui a rejeição com proteção. Como você tem agido no seu dia a dia? Como você tem agido? Qual tem sido as suas atitudes? Você tem se tornado refém daqueles que são usados pelo inimigo para afrontar você e tirar a sua paz? A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Talvez você esteja aí com seu coração machucado, ferido, magoado, por causa de palavras que disseram a você, por causa de atitudes que tomaram contra você. E você está carregando essa dor, carregando esse peso. E o Senhor quer te livrar desse peso. Ele não quer que você fique refém do seu passado. Ele não quer que você fique refém das atitudes dos outros. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. Então é por isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui para nós amar até quem nos odeia. Para nós orar por aqueles que nos perseguem, porque quando nós fazemos isso, nós estamos plantando boas sementes. Sabe, irmãos, você pode às vezes até dizer assim, pastor, mas eu não faço nada disso, não faço nenhuma coisa nem outra. Eu nem oro pelas pessoas que não gostam de mim, mas também não odeio elas e não desejo mal para elas. Então não estou plantando semente nenhuma, pastor. Então não vou ter colheita nenhuma, pastor. Meu irmão, eu quero te dizer um segredo de agricultor, porque eu já trabalhei muito tempo na roça. Se a gente deixar um campo desocupado, sem cultivar, ele vai produzir abrolhos, espinhos e ervas daninhas. Nós precisamos cultivar. Nós precisamos plantar boas sementes para que nós possamos ter boas colheitas. Se você não plantar nada, ainda assim as ervas daninhas vão nascer e vão crescer. E a hora que você se der por conta, vai te dar um trabalhão danado para você despraguejar a terra. Então, irmãos, semeie no Espírito, semeie coisas boas. E em quarto e último lugar, as atitudes de Jefité atraiu o favor de Deus e Deus o honrou na presença de todos. Eles levam Jefité de volta e o colocam como chefe, como governante de todos eles. As atitudes de Jefité, as ações dele diante de Deus, de não retribuir aquilo que fizeram de ruim para ele, fez com que Deus agisse em favor da vida dele. Quando, irmãos, nós tomamos a decisão de não usar as armas da carne
É Deus quem batalha por nós. É Deus quem faz por nós. Esse moço, ele foi honrado porque ele tomou as atitudes certas diante de Deus. E quando ele foi requisitado, ele não falou, não vou não, vocês que se viram. Não vou fazer mal nenhum para vocês. Mas também me ajuda, vocês não vão ter não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele acolhe. Ele abençoa aqueles que não mereciam. Tem um outro exemplo grande desse na Bíblia. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu não merecia a graça dele. Eu não merecia o favor dele sobre a minha vida. Mas mesmo assim ele me amou e se entregou por mim. E se você fizer e agir com bondade com aqueles que não merecem, a recompensa vem de Deus para a sua vida. O galardão vem dele para você. Quando nós fazemos algo para alguém e essa pessoa é grata e nos agradece, nós já recebemos a nossa recompensa. Mas quando nós fazemos e as pessoas não são gratas, a nossa recompensa vem dele. A nossa recompensa vem do Senhor. Então abra o seu coração. Para que o Senhor esteja a tirar esses traumas, essas feridas, esses machucados do passado que ainda influencia a sua vida. E deixe o Senhor fazer e te conduzir para o plano perfeito dele para a sua vida. Sabe o que diz lá em Jeremias, capítulo 29, o verso 11 até o 14? Eu é que sei os planos que eu tenho a seu respeito. Planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Então vocês vão orar e vão me buscar. E vão me encontrar quando vocês buscarem de todo o vosso coração. Eu serei achado de vocês, diz o Senhor dos exércitos, e farei mudar a vossa sorte. Ele tem planos perfeitos para nós. E tudo que nós precisamos fazer é nos alinhar com os planos dele. Eu sempre costumo dizer, irmãos, que tem muitas bênçãos que nós perdemos porque nós não nos colocamos no caminho da bênção. Porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos vão correr atrás de nós, vão nos alcançar e vão permanecer nas nossas vidas. Mas se nós não estivermos no caminho dela, ela vai passar por nós. Então nós precisamos fazer como Jefté. Raiva, ira, amargura, rancor, desejo de vingança, falta de perdão. Essas coisas são lixo, que nós carregamos na nossa vida e que muitas vezes começam a cheirar mal na nossa alma. E a gente não quer jogar fora. E aonde tem lixo, tem doença. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite, porque Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um projeto para você. Por mais que você olhe para você mesmo e pense, mas Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, eu já passei por tanta luta, por tanta dificuldade, por tantas situações, que eu pensava que eu ia até morrer. Existem determinados momentos da vida da gente, é que nós olhamos
para todos os lados. E por mais que a gente tente, às vezes a gente não consegue enxergar o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que quando as lutas são mais ferrenhas, é justamente o momento que Ele está ao nosso lado, cuidando das nossas vidas. É justamente o momento que Ele está nos carregando no colo. E eu falo isso com experiência própria, porque foi nos momentos de maiores lutas, de maiores dificuldades que eu passei, foi que Deus mais falou ao meu coração. Você não é obra do acaso. Você é um plano perfeito de Deus. Você é um projeto do Altíssimo. Ele tem sonhos que devem ser realizados por você, através da sua vida. Por mais improvável que pareça. E é por isso que eu te trouxe essa história desse moço. De um homem que tinha tudo para dar errado. Mas Deus transformou ele no juiz de Israel. No líder daquela nação. Colocou ele em um lugar de destaque. Porque ele, em momento algum, faltou no seu coração o temor ao Senhor. E se vocês quiserem mais informações sobre esse moço, continue lendo esse capítulo e vocês vão ver que em nenhuma das batalhas ele deixou de buscar ao Senhor para que ele pudesse ser vitorioso. Em todas as batalhas que ele lutou, ele sempre esteve na dependência de Deus. É Ele quem faz através de você. Às vezes você olha para você mesmo e fala, eu não consigo. Eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Mas eu sou um exemplo desses. Que eu, para mim falar em público, 2 palavras, me dava diarreia. Sem mentira nenhuma. E o Senhor transformou aquilo que era improvável em um instrumento da graça dele. Nós somos frutos dos sonhos de Deus. E se você se colocar na direção que Ele tem para você, se você fazer igual Isaías, quando Isaías viu o Senhor no templo, ele falou, eu vou perecer porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei. Mas quando Deus falou assim, a quem eu vou enviar? Mesmo ele olhando para ele mesmo e não vendo condições. Mesmo ele olhando para ele mesmo e se sentindo um homem impuro. Ele disse, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Deus não procura pessoas perfeitas, mas Ele aperfeiçoa aqueles que se colocam na presença dEle. Se coloque de pé.